Muito bem, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Que bom estar com vocês aqui no comecinho deste ano, primeiro domingo do ano de 2022. É uma graça de Deus, um presente especial do Senhor estarmos juntos nesta manhã. Creio que todos aqui saudáveis, nesse tempo de tantas enfermidades por aí, poder sair de casa, ter força, disposição, é uma graça especial do Senhor, não é mesmo? E nós estamos aqui então, hoje, começando uma série curta, que na verdade era para ser 1 ou 2 sermões, mas aí depois eu fui estudando e resolvi então ampliar um pouquinho mais, nesse comecinho de ano, falando sobre este assunto, que sempre para mim é um assunto fascinante. É um tema que eu já abordei aqui em outros momentos, mas acho que é muito importante nesse começo de ano, refletirmos sobre ele, sobre o tempo. O tema da nossa série é seu passado, seu presente, seu futuro. Como é que nós podemos trabalhar, como é que nós devemos nos comportar, que atitudes cultivar nessa perspectiva, olhando para o passado, vivendo a realidade do presente, e contemplando também o futuro. Esse é um tipo de reflexão que eu sempre faço nesse período do ano. Como foi esse ano? Como estou hoje? Para onde eu desejo ir? E eu confesso que nesse final de ano foi um pouquinho mais difícil, porque parece que os fatos de 2020 e 2021 se embaralharam. Eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu tive. Não é? Quando eu penso nesse ano, algumas vezes eu penso, isso aconteceu nesse ano de 2021 ou foi em 2020? Parece que está mais fácil na mente da gente você separar o tempo entre antes da pandemia e durante a pandemia. Não é? Penso que isso é um sentimento comum a várias pessoas, porque a pandemia nos fez perder um pouco essa noção do tempo do calendário. Eu me lembro que especialmente nas primeiras semanas, quando nós fomos todos para casa rapidamente, algumas vezes a gente começava o dia e pensava, que dia da semana é hoje? Os domingos foram tão diferentes para nós. E a gente ficava assim meio perdido, com aquela sensação assim de não saber que dia, o que deveria fazer. Enfim, essa questão do tempo e da nossa rotina é algo que de fato mudou nesse período da pandemia. Mas até hoje eu penso que nós temos ainda grandes desafios nessa questão da percepção e uso do tempo. Todos nós sabemos que o nosso tempo, ele foi organizado ao longo dos séculos em grupos, né? Nós temos os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, os séculos, os milênios. O homem foi organizando em sintonia com a natureza esses blocos de tempo para que a gente possa se situar melhor. Foi Deus que definiu o tempo para a nossa vida aqui na Terra. E esse é um conceito, às vezes, até difícil da gente definir. Eu só sei que o tempo é a matéria-prima da vida. E nós precisamos, então, saber como lidar com ele, porque, de fato, a nossa percepção do tempo, ela muda com o passar do tempo. Quando você é criança, você fala assim para uma criança, olha, daqui a uma semana você vai fazer um passeio, essa semana parece para ela um mês. Se você fala assim, daqui a um mês eu vou fazer isso, parece que é um ano. Por outro lado, quando você chega na idade que eu estou, ou mesmo antes, quando você pensa assim, é o ano que vem, parece que já vai ser no mês que vem. Chega rapidamente. Às vezes eu tenho essa sensação aqui na igreja. Estando aqui há muitos anos, eu olho para uma criança e digo, essa criança aqui, que agora já é um adolescente, está começando a namorar, foi uma criança que eu apresentei há pouco tempo atrás aqui no culto, na apresentação do bebê. Já uma outra criança, uma outra adolescente, quando você pensa que não, já está formando, já está se casando. Então, essa percepção que a gente tem do tempo, ela varia muito, dependendo da atividade na qual você está envolvido e dependendo da sua idade. A sensação que a gente tem com o passar dos anos é que o tempo corre cada vez mais rápido. Mas nós sabemos que o tempo continua passando no seu próprio ritmo. Como é que então, como cristãos, devemos nos posicionar em relação à dinâmica do tempo? O que fazer
com o tempo que passa rapidamente, com o tempo presente, e que em alguns outros momentos parece que ele se arrasta. Eu quero nesta manhã começar esta série pensando sobre o que podemos fazer, o que devemos fazer com o nosso passado. Porque a maneira como nós tratamos o nosso passado determina, numa grande parte, a maneira como nós vivemos o presente. E eu quero pensar em dois aspectos principais sobre atitudes que nós devemos ter em relação ao nosso passado. E a primeira atitude, nós devemos colocar o passado sob a misericórdia de Deus. Coloque o seu passado sob a misericórdia de Deus. E por que nós precisamos fazer isso? Porque nós somos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós não temos condição de chegar e negociar com Deus. Dizer, olha Senhor, eu quero que o Senhor me trate, e o Senhor trate o meu passado, fazendo assim um cômputo entre crédito e débito. Olha bem as coisas boas que eu fiz e que eu procurei fazer, veja as coisas ruins e negativas e faz uma média aí que com certeza eu vou merecer um tratamento bom do Senhor. Não é assim que funciona na nossa vida. Ainda que esta seja a tendência de muitas pessoas. Até mesmo no momento de crise a pessoa diz, ó Senhor, eu estou aqui sofrendo, mas olha, eu não mereço isso, olha a minha vida. Muitas pessoas fazem assim. Mas nós sabemos como cristãos que nós somos pecadores e o padrão de Deus é muito elevado e nós jamais vamos conseguir atingir esse padrão. Porque Deus olha não apenas o que nós fazemos, mas Deus analisa até mesmo as intenções do nosso coração. Deus olha não apenas o que nós fazemos, mas Deus percebe também aquilo que nós deveríamos fazer, poderíamos fazer e não fizemos. Você percebe? Diante dessa perspectiva tão profunda, quem é que pode chegar e dizer, Senhor, eu estou estou alcançando plenamente o meu potencial? Por isso, nós precisamos da misericórdia de Deus. É simplesmente dizer, Senhor, eu reconheço que sou uma pessoa que peca, que falha, limitado. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, que é favor imerecido. E tendo esta consciência, nós então nos apropriamos do perdão de Deus para as nossas falhas. Nós temos como verdade aquele versículo da palavra de Deus que diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica sempre de todo pecado. E quando nós nos apropriamos disso verdadeiramente, então acontece algo que é muito importante na nossa vida para colocarmos de fato a nossa vida sobre a misericórdia de Deus. Nós conseguimos perdoar a nós mesmos. Então, como é que você coloca a sua vida debaixo da misericórdia de Deus, seu passado na misericórdia de Deus? Perdoando a si mesmo. E quando eu penso no perdão pessoal e na celebração do perdão de Deus, o primeiro texto que vem à minha mente é um texto que eu já apresentei aqui, mas eu preciso voltar nele para falar sobre esse assunto. Está no Salmo 32. No Salmo 32, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto eu me calei, meus ossos se consumiram de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor se esgotou como o calor da seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Este salmo é apresentado como um salmo de celebração pelo perdão de Deus. Quem escreveu esse salmo foi Davi. E todos nós sabemos que a vida de Davi foi muito tumultuada. Ele cometeu, aos olhos humanos e aos olhos de Deus também, pecados terríveis. Ele adulterou, ele foi mandante de um assassinato. Mas ele não tinha consciência, não estava tendo consciência disso, até que ele foi confrontado. E a Bíblia diz que quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele caiu em si, ele sofreu muito. Na verdade, no fundo, ele já sabia dos seus pecados, mas ele não estava admitindo para si. E nesse tempo em que ele não admitiu os seus erros, ele sofreu. Porque ele não experimentou o perdão de Deus. O perdão de Deus estava disponível, mas ele criou uma barreira quando ele deixou de confessar o seu pecado a Deus.
Ele diz, olha, eu sofria, eu sentia como se a mão de Deus estivesse pesando sobre mim, eu perdi a alegria de viver, eu fui como um rio que está seco, perdi a minha energia. E é assim que a gente se sente, quando a gente não está em comunhão com Deus, quando a gente não experimenta o perdão de Deus e quando não perdoa a si mesmo. Então, experimentar o perdão de Deus em relação a tudo aquilo que nós já fizemos é fundamental. Se apropriar desse perdão e vibrar com esse perdão. Os estudiosos do texto sagrado dizem que certamente Davi escreveu o Salmo 32 depois, algum tempo depois do Salmo 51. Porque lá no Salmo 50 ele diz, ó Senhor, tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu espírito, eu sou concebido em pecado. Então ele tem todo aquele drama, mas aqui neste Salmo ele está celebrando e dizendo, eu estou feliz, eu fui perdoado e eu me apropriei desse perdão plenamente. E para isso, a confissão é necessária. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí então, quando você adota essa postura de confissão, você então está pronto a dizer, Senhor, eu concordo contigo, eu errei, eu falhei, eu preciso da tua misericórdia. E Deus derrama o seu perdão. E a atitude sábia que nós temos é nos apropriarmos do perdão. Quando eu falo sobre esse assunto, eu me lembro daquela história de uma pessoa que chegou para o seu pastor e disse, pastor, eu cometi um erro terrível, eu já confessei a Deus esse pecado 1000 vezes. O pastor disse, minha irmã, você precisava apenas ter confessado uma vez com sinceridade, agradecido a Deus 1000 vezes pelo perdão. As pessoas que já estão na igreja há muito tempo devem se lembrar que alguns irmãos muito piedosos no passado oravam assim, com uma boa intenção, mas teologicamente questionável. Um cristão que está tanto tempo na igreja, não é? Já experimentou a graça de Deus, já aceitou Jesus, ele chega e diz assim, ó Senhor, perdoa minha multidão de pecados. Não, meu irmão, crente não tem multidão de pecados. Porque o cristão verdadeiro, ele está sempre confessando a Deus, recebendo diariamente o perdão de Deus, a graça de Deus. Então, o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer é estar sempre confessando e deixando então o passado no passado. Você não tem que virar o ano para 2022, começar o ano carregando as culpas de 2021, tanto de pecados quanto de atos não intencionais nos quais você prejudicou alguém. Talvez algum de vocês aqui nesses 2 últimos anos sabe que provavelmente levou o vírus para uma pessoa e aquela pessoa ficou muito doente. Não fique carregando essa culpa. Isso não vai ajudar em nada. Perdoe a si mesmo. Colocar a sua vida sobre a misericórdia de Deus implica nessa atitude de perdoar a si mesmo. Mas esse perdão que você deve experimentar, cultivar, ele não deve ser apenas algo para a sua vida. Aquele que recebe o perdão é desafiado pela palavra de Deus a espalhar esse perdão. Então, se você quer viver debaixo da misericórdia de Deus, colocar o seu passado na misericórdia de Deus, você é desafiado a perdoar ao seu próximo. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, a nossa alma fica ferida. E este ferimento, ele muitas vezes é profundo. Algumas vezes ele é moderado. Algumas vezes ele é leve. Eu costumo dizer que o ferimento leve é como aquele arranhão, né? Você encosta em algum lugar, você esbarra, dá um tropeção e machuca, mas é uma coisa leve, pequena. Quando você é criança, às vezes um simples arranhão faz você chorar, espernear, fazer aquele drama, né? Às vezes até a criança para, olha para ver se você está olhando para ela e começa a chorar. Aí vai a mãe, vai o pai, vai alguém, dá um beijinho e diz, está tudo bem. Vai em frente. Só pessoas imaturas é que ficam chorando muito tempo por um arranhão. Mas tem gente assim. O tempo, alguns minutos, algumas horas, aquele problema passa, não fica nenhuma sequela. Outras vezes você tem um ferimento que é mais profundo, que machuca um pouco mais, há um corte. Se você não tomar um certo cuidado, você pode até permitir que aquela ferida que era pequena se infeccione. Outras vezes você passa por algo que é muito traumático, corta o seu coração, corta a sua alma. Esse tipo de ferida precisa de mais tempo para ser tratado, para ser cicatrizado.
até que fique só no final somente uma cicatriz. Mas se você não trata estas feridas moderadas e graves, você pode ficar ali com aquela ferida aberta a vida toda e você não vai viver a vida que Deus planejou, porque você está preso a esta ferida do passado, aquilo ainda continua te incomodando, aquilo continua ali causando muita dor. Como é que a gente pode então lidar com essa situação? O remédio para essas feridas é sempre o perdão. E como isso acontece na prática? Nós temos alguns textos na Bíblia que nos dão algumas pistas. Um deles é o de Efésios capítulo 4, versículo 32, quando nós lemos assim: sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Assim como Deus nos perdoou em Cristo. A chave está aqui nessa expressão. Qual é a pessoa que tem mais capacidade de machucar você profundamente? Não é uma pessoa que você tem um encontro casual. Não é alguém distante. É alguém da sua família. Pode ser um filho, pode ser o cônjuge, pode ser um irmão, pode ser o pai, a mãe. É alguém que você ama, é alguém de quem você espera um tratamento diferenciado. E essa pessoa, então, a quem você ama tanto, machuca você e é difícil. A base do nosso perdão, esse perdão difícil, está no perdão de Deus. E como é que Deus nos ama? Deus nos ama de forma incondicional. Deus nos ama mais do que qualquer outra pessoa. Por isso que as nossas falhas diante de Deus ferem o seu coração de uma maneira profunda. Se alguém que você ama é capaz de ferir o seu coração, quanto mais nós somos capazes de ferir o coração de Deus, que tem por nós um amor indescritível, um amor incondicional. Então é com base nesse amor e nesse perdão de Deus, é que nós somos desafiados a perdoar aquelas pessoas que nos feriram profundamente. Aquelas pessoas que você não vai conseguir perdoar simplesmente com a sua própria força. Mas com esta consciência e com o poder desse amor de Deus e do perdão de Deus, isso é possível. Ainda que demore algum tempo. Mas não precisa ser a vida toda. Você não precisa esperar o fim da sua vida para poder oferecer perdão a alguém que te machucou. Talvez agora, nesse começo do ano, seja o tempo de você realmente trabalhar isso na sua vida. Dizer: Senhor, me dê consciência do teu perdão, da tua graça, para que eu possa realmente conseguir perdoar aqueles que me têm ofendido. Você quer começar o ano bem? Quer deixar o passado lá no passado? Perdoe a si mesmo. Perdoe o seu próximo. Mas há uma outra atitude muito importante para que você possa não viver refém do seu passado. Não se deixe envolver pela amargura. Um outro problema que nasce no passado e interfere no presente é exatamente esse, a amargura. E a palavra de Deus nos dá uma instrução muito clara a esse respeito. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, nós lemos: cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio delas. Perdoar as ofensas é deixar o passado no passado, é não se amargurar pelas ofensas recebidas. Mas a amargura pode entrar no nosso coração por outras portas. Não apenas essa questão de não conseguir perdoar alguém. Você pode permitir que o seu coração fique amargurado se você não é capaz de reconhecer as bênçãos que você recebeu ao longo da vida. Quando você acha que Deus foi contra você, quando você pensa que a sorte lhe destinou apenas coisas ruins, quando você olha para o seu passado e fica pensando: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus nunca me abençoou? Por que eu não sou como fulano? Por que eu nasci nessa família? E você fica então com aquele sentimento ruim no seu coração. Você vê o mundo com as lentes cinzas. A amargura também pode entrar no coração quando você não aceita as perdas que a vida lhe impõe.
A nossa vida impõe uma série de perdas, meus irmãos. São inevitáveis. Quanto mais anos vivemos, mais perdas teremos. Esta é a grande realidade. Perdemos amigos que se vão, perdemos habilidades, perdemos a saúde, perdemos oportunidades, perdemos às vezes a condição financeira, perdemos o prestígio, perdemos o vigor. São tantas perdas que podemos passar. E a nossa atitude pode ser uma atitude diferente, de resignação, ou a atitude de Noemi, que num determinado momento da sua vida, como eu falei aqui alguns meses atrás, tendo perdido seu marido, tendo perdido 2 filhos, ela volta para casa e diz, olha, não me chamem de mulher agradável, não me chamem pelo meu nome, me chamem de Mara, que quer dizer mulher amargurada, pessoa amargurada. E tem gente que fica então se alimentando do amargor da vida. E quando a pessoa tem essa atitude, ela não vive plenamente o presente, porque está sempre olhando para o passado e lamentando coisas que não teve, ou então lamentando por aquilo que teve e perdeu. E perdeu mesmo. Quando a pessoa tem esse tipo de atitude, ela prejudica não apenas a si mesma, ela permite que essa raiz de amargura vá afetando os seus relacionamentos. Ele diz, por meio desta amargura, outros são contaminados. Você já conviveu de perto com uma pessoa amargurada? Nada está bom, tudo está ruim, nada presta. Isso está ligado àquilo que já aconteceu na vida dela. Eu não tive isso, não tive aquilo. Há pessoas, por exemplo, que quando perdem um amor, quando passam por uma experiência do divórcio, pela experiência de serem traídos, muitas vezes elas não conseguem superar isso. E passam a vida inteira numa atitude depressiva, de tristeza, amargura, no fim das contas. Mas não precisa ser assim. Você não precisa ficar preso no passado. Porque se você age dessa maneira, você se priva da graça de Deus. Você não reconhece a ação de Deus na sua vida. Infelizmente, há pessoas que se convertem, mas que continuam ainda presas a algumas situações e privações do seu passado. A amargura é uma planta cujas raízes se espalham e contaminam as pessoas ao redor. É difícil ser otimista e feliz ao lado de quem vive assim. As propostas para você viver bem um ano novo que se inicia, pensando nesta realidade do passado, são muito claras da gente compreender. Talvez nem sempre fáceis de colocar em prática. Coloque o seu passado sobre a misericórdia de Deus, perdoando a si mesmo e perdoando as pessoas ao seu redor. Não permita que a raiz de amargura envolva o seu coração. Porque com isso você traz infelicidade para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor. Hoje à tarde nós vamos continuar refletindo sobre outras atitudes que estão ligadas ao passado, mas que influenciam o nosso presente. Atitudes que você e eu devemos cultivar para vivermos plenamente o presente, desfrutando da misericórdia e da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, Tua palavra nesta manhã nos desafia a vivermos a vida que o Senhor planejou para a gente em relação ao passado, colocando o nosso passado sobre a Tua misericórdia, Pai. Nós queremos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito mesmo nos ajude a perdoarmos a nós mesmos, a entendermos que o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão é profundo, tão profundo que os nossos pecados são lançados nas profundezas dos mares, Pai. E lá nós não temos condição de acessá-los mais. Dá-nos esta consciência do Teu perdão, da Tua graça profunda. E que nós possamos, ó Pai, impactados pelo Teu amor e pelo Teu perdão, oferecer este perdão às pessoas ao nosso redor.
Querido Pai, nós também te pedimos, Senhor, que Tu possas nos conceder a bênção de não permitirmos que as raízes da amargura possam infectar o nosso coração. Que nós possamos descobrir que o amor cura, Senhor, e que a amargura nos adoece. Nós te pedimos uma vida saudável, emocionalmente, neste novo ano que se aproxima, nesse novo ano que estamos desfrutando. É o que eu te peço, Senhor, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.